Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo da nossa série de métodos quantitativos para Day Trade. Hoje iremos falar sobre processo de reversão à média. Antes de continuarmos, gostaria de pedir para quem não for inscrito no canal que se inscreva, ative o sino das notificações e deixe o like no vídeo, deixe um comentário para falar o que você está achando. E também peço que se inscreva lá no canal do Telegram, onde você tem acesso aos materiais dessas aulas e pode tirar dúvidas diretamente comigo na seção de comentários. Bom, vamos falar aqui sobre o processo de reversão à média, que é quando o preço, do ativo ele chega em uma distância, em uma determinada distância da sua média, de modo que ele precisa reverter a essa média ou trazer essa média para próximo dele, para que ele possa continuar seu movimento com estabilidade, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu estou usando hoje o mercado aberto, porque como hoje é feriado nos Estados Unidos, 4 de julho, não operamos pela baixa liquidez que tem, no mercado. Você vê que nem movimentação tem até uma hora dessa, porque não tem liquidez mesmo, tá? Então eu vou aproveitar para gravar esse vídeo. Bem, usando aqui vamos pegar aqui o nosso gráfico do dólar como exemplo. Eu vou abrir aqui o gráfico de 15 minutos e depois vamos passar para o de 1 minuto, tá? Deixa eu exemplificar aqui o que seria o processo de reversão à média. Você vê, por exemplo, que aqui, mas sabe bem aqui, o mercado ele promoveu essa alta, primeiramente saiu da média, ou seja, começou uma tendência de alta, certo? Ao descolar de sua média. E nessa tendência de alta, você verifica que ele chegou em um determinado nível, por exemplo, bem aqui, certo? E estabilizou até que a sua média encontrasse o preço. E somente depois que a sua média encontrasse o preço, o mercado voltou a subir. Novamente, quando aqui chegou, nós podemos observar que o mercado parou e reverteu até onde? A sua média. E aí estabilizou e pôde dar mais um movimento de alta, até depois começar o movimento de baixo. Bom, na baixa também nós podemos verificar o mesmo processo. Deixa eu ver que o mercado caiu até, por exemplo, aqui e reverteu a média. Caiu até mais ou menos aqui, reverteu a média, enfim. E vai acontecendo esse processo. Bom, o tamanho da correção vai depender da estabilidade do mercado, do tipo de movimento, né? Porque o que acontece? É o tanto de variância que está que está presente naquele momento no ativo. E essa variância ela é condicional, ela não é constante, né? Ela vai depender do evento passado todo o tempo, vai depender do evento passado, depender do evento passado. Estamos falando aqui de um processo aleatório estocástico, certo? Basicamente, constituído de tendência, que é essa nossa média, e aqui eu tenho duas médias plotadas, que seria uma média de 100 períodos, exponencial, referenciada em preço de mínima, e uma média de 20 períodos, que é a verde, referenciada também em preço de mínima e exponencial. Bom, por que eu uso preço de mínima? Porque é o preço que melhor aproxima a tendência. Você pode usar preço de fechamento, mas eu prefiro mínima. E vai funcionar também com preço de fechamento, só que vai ficar menos preciso, tá? Bem, e no geral, uso a média de 20 como referência por ela proporcionar operações, maior número de operações, né? A média de 100, a reversão à média de 100, ela demora mais, pois é uma média mais longa e o processo tende a ser mais demorado. Mas, em compensação, vai gerar operações bem mais maiores, tá? Com maior possibilidade de lucro. Então vamos aqui para o gráfico de 1 minuto, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui o próprio mercado agora na hora que ele abriu, né? É para dar como exemplo, né? Certo? Você vê aqui que o mercado abriu em gap, certo? E
chegou aqui nesse determinado nível e fez a sua reversão até a média. Aqui, obviamente, ele já começa a tender a ter poder começar uma tendência de alta. Mas vamos analisar primariamente o processo de reversão à média. Você vê que ele chegou em um determinado nível e parou. Ou seja, o mercado, o que o processo de reversão à média nos diz? Que o mercado nem pode subir demais, nem cair demais, sem que a sua média esteja dele a uma distância adequada, certo? Então, o preço não pode ir embora e deixar a sua média para trás. Essa média tem que acompanhar. Como ela é móvel, ela vai acompanhar. Então, precisa de uma janela de tempo para que a média e o preço estejam equalizados. Tá? Então, mas como é que a gente identifica isso? Olhando assim somente para o gráfico, no olho, você não vai conseguir olhar. Você não vai conseguir ter uma noção disso. Você não vai nem entender o que está acontecendo. Porque essa série aqui é uma série não estacionária. É uma série com muita tendência, com muito ruído. Então, variância não constante. Média que também não é zero, ou seja, ela não tem características de uma série temporal que a gente possa aplicar modelos de previsão e nem uma série temporal minimamente estudável para fazer boas projeções. Tá? Então, a gente precisa usar uma estratégia que gerar uma nova série temporal a partir da série do ativo para melhorar a nossa análise. E qual série é essa que a gente gera? Usando, por exemplo, o Python, né? Eu uso o Python, mas você pode usar o R, você pode usar a linguagem que quiser. O Python é um pouco mais fácil. Inclusive, a gente vai utilizar as cotações da própria plataforma. Então, como eu já expliquei no vídeo anterior, se você não assistiu, volta lá, como usar o Python no MetaTrader, tá? Que aí a gente pode pegar e fazer essa análise não somente para o dólar futuro, mas para qualquer ativo que a gente quiser do mundo, né? Basta ter uma conta numa corretora aí da sua escolha, que tem a MetaTrader, e pegar os ativos lá e fazer suas análises com as cotações em tempo real. A vantagem de usar o MetaTrader é que você vai ter a cotação em tempo real, né? Não vai ser cotação defasada e basta você ter a conta na corretora, tá? Para ter acesso ao feed de dados para fazer a sua análise pessoal, né? Nada comercial, você vai fazer algo aí para você realizar suas operações, né? E aqui nós temos apenas fins educacionais, tá? Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente vai gerar uma série temporal que vai ser a diferença, certo? Entre o preço de fechamento de cada candle, certo? Ou seja, o preço de fechamento de cada candle, por exemplo, aqui, e a média. Ou seja, será, por exemplo, 4824 menos 4823, vai dar 1 ponto. Então, nós vamos ter essa diferença em pontos entre o preço de fechamento de cada candle e a sua média, por exemplo, de 20. Eu estou fazendo essa análise aqui para os 20 períodos, tá? Então, nós vamos gerar esse gráfico aqui, primeiro gráfico. E logo de cara nós vemos que a série ela muda. Ela vira uma série que diminui a influência da tendência, inclusive no longo prazo, ela já se mostra até quase que uma série estacionária. Não é uma série estacionária, tem tendência aí dentro, mas já temos uma característica muito importante, que é média quase zero. Podemos até considerar zero. Essa linha vermelha aqui, né, que nós temos no gráfico, essa linha vermelha é a média. E a nossa média está bem próximo de zero, que é uma característica muito importante que nós precisamos ter na nossa série para que ela seja estacionária. Tá? Não é uma série estacionária ainda, mas do modo que está, dá para a gente fazer análise. Né? Aplicar outras técnicas de diferenciação aqui não será tão útil assim. Tá? Não será. Bom, então nós temos aqui o processo, certo? Que é de diferença entre o preço de fechamento e a média, e outra média para indicar a tendência, se essa diferença ela tende a crescer ou a diminuir. Isso aqui é uma média simples, 20 períodos. Como esse processo ele tende a ser ter menos ruído, é uma tendência que tende a ter menos ruído, por exemplo, quando ele está acima da sua média, indica que ele vai ter um período sim, de distanciamento da média, por exemplo. A diferença vai crescer, no caso positivo, né? O preço vai subir. E se distanciando da média. E quando estiver para baixo é uma diferença negativa, ou seja, o preço deve estar em uma tendência de queda. Tá? E com base nisso, o que nós fazemos? Calculamos ali seus desvios padrão.
que é o desvio padrão, né? A nossa região ali, onde nossas observações devem acontecer, né? É um desvio padrão também móvel, nós vamos recalculá-lo para cada atualização do gráfico. Esse gráfico ele atualiza em tempo real, certo? A cada ticagem do mercado, cada 1 minuto nós atualizamos ele. E vamos verificar o que? Temos aqui a nossa região de estabilidade, certo? Um desvio padrão, que é a região que o mercado vai estar basicamente andando de lado, não vale a pena buscar operações, a gente vai estar estável. E as regiões realmente de distorção, que são onde tem esses picos, né? Nessas regiões de picos, nós verificamos, por exemplo, aqui logo na abertura, nós verificamos que o mercado deu um pico. A diferença entre a média e o preço de fechamento do candle foi de mais de 10 pontos. E a gente verifica que já ele está lá para quase 3 desvios padrão da sua média, que é zero. Ou seja, uma característica interessante disso, da média ser zero, é exatamente que nós podemos entender que o desvio padrão é quase que exatamente, a diferença que o preço vai estar da média verde, né? Porque com uma média zero aqui, nós não precisamos fazer nenhum tipo de correção em relação à nossa média exponencial, tá? Bom, também entender que isso não é um processo com distribuição normal, ou seja, não achar que todos os eventos vão estar ali dentro daquela faixa de desvios padrão que uma distribuição normal garante, não. Mas nós podemos fazer boas análises sim com os desvios padrão e vai dar um entendimento bom, tá? Então, por exemplo, aqui nesse determinado momento, alguém poderia estar tentado, eu estou fazendo aqui ao vivo, né? Poderia estar tentado a comprar, né? Mas quando eu olho, porque o mercado está caindo, enfim, quando eu olho para o mercado, eu vejo que ainda tem espaço para ele andar. Eu vejo que ainda tem espaço, por exemplo, para ele chegar em pelo menos um desvio padrão. Na verdade, ele ainda está numa zona de estabilidade, ou seja, para mim aqui o mercado pode subir como pode cair. Não tenho nenhuma segurança contra uma compra de fundo aqui. Mas, diferentemente, se ele estivesse lá embaixo, já bem distorcido, aí eu teria talvez uma segurança bem maior para entrar numa compra, por exemplo. Por quê? Porque ele já está muito longe e ele não pode, por exemplo, ir para 5, 6, 7 desvios padrão da média. Ele não pode, ele tem que parar. O mercado vai ter que parar e segurar e estabilizar. E exatamente vai para que haja correção, certo? Então, essa é a ideia. Então, agora como ele está vindo aproximando aqui já para 2 desvios padrão, aí você pode começar a analisar se vai ser uma possibilidade de reversão ou não, tá? Geralmente, vai entrar volume, tá? Vai entrar fluxo no preço da reversão, tá? E nós calculamos, eu calculo no caso, né, o preço da reversão já aqui em outro scriptzinho, né, onde eu tenho aqui monitorando a diferença que o mercado está da sua média e os desvios padrão. Então, geralmente, e esses preços, eles não são fixos, ou seja, são atualizados a cada minuto, ou seja, a cada minuto nós geramos novos preços com base na diferença que ele está. Geralmente, nesses preços vai entrar volume quando for haver uma reversão à média, tá? E aí, a percepção é a seguinte, né? Quando o mercado está muito volátil, nós vamos operar ali 2 ou 3 dias padrão. A volatilidade cresce, então ele tende a ficar mais distante, né? E quando ele está menos volátil, a gente vai operar entre 1 e 2, tá? Mas o objetivo aqui ainda não é operacional, é apenas demonstrar o processo, tá? E aqui nós teremos o gráfico acima, né, mas com o modelo de projeção da série aplicado, ou seja, eu terei tanto a série real como a projeção da série para o próximo período. Ou seja, eu uso um modelo de séries temporais aqui, depois eu vou explicar qual modelo é esse e como vou aplicá-lo, que ele prevê, né, eu pego a projeção para um período à frente, ou seja, com base no histórico, ou seja, qual deve ser a minha distância estimada daqui, por exemplo, a 1 minuto da minha média. Isso é muito útil para eu verificar se o mercado vai continuar, por exemplo, se distanciando da média ou não, ou se ele vai dar uma estabilizada, ou seja, esse modelo vai me ajudar a ter essa sensibilidade, tá? E, né? Aqui nós temos o gráfico
não com referência no preço de fechamento, mas com referência nas máximas e mínimas do mercado, ou seja, dos candles, ou seja, a diferença máxima, ou seja, o máximo que o preço chegou de distância da média. Então, nós geramos esse gráfico que vai ser bem útil para a gente chegar realmente nos extremos, ou seja, o quão máximo o mercado geralmente vai da sua média para que a gente possa estar analisando a reversão. E aqui um gráfico que demonstra o próprio a distância entre o processo de diferença, né, e a sua própria média, que também ele não pode distorcer demais. Quando a gente verifica, ele fica entre um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, e quando ele der esses picos, ele tem que retornar, ele tem que voltar à zona de estabilidade. Ou seja, quando ele volta a essa zona de estabilidade, a gente vai ter também um processo de segurada, de correção, enfim. Tá? Então, como eu tinha mencionado anteriormente, quem tentou comprar aqui nessa região, achando que poderia ser um fundo, testado de fundo, talvez, né, não fosse se dar bem. Por quê? Ainda tinha preço para andar, nós ainda estávamos saindo de uma zona de estabilidade. Agora sim o mercado começa a dar uma segurada. Por que o mercado começa a dar segurada? Aparece um candlezinho azul aqui, né? Porque ele já está chegando em 2 dias padrão, né? E como a gente está num dia de baixa volatilidade, não se espera que o mercado ande com tanta força. Inclusive, nós podemos verificar aqui que exatamente nessa regiãozinha aqui que a gente está observando, entrou um volume de contratos maior do que nos preços acima, né? Exatamente no preço que nós estamos calculando aqui, tá? Na região mais ou menos aqui de um desvio, 2 desvios padrão, né? Aqui no 13, a gente pode verificar aqui, que está calculado aqui o 13 e o 16, 1 e 2 desvios padrão, é exatamente onde fez a mínima. O mercado fez a mínima lá no segundo desvio padrão, certo? No 13, e voltou até o 16, que é o primeiro desvio padrão, ou seja, e onde entrou volume, né? E esse preço vai ser atualizado a cada minuto, daqui a pouco ele vai trocar em função da média, né? E a gente verifica aqui o preço sendo ao vivo aqui, na verdade, né? Não cliquei, obviamente, porque eu não, por questões aqui que só temos caráter educacional, tá? Não é call nem nada disso. Cada pessoa toma suas decisões próprias. Mas a gente verifica o processo de reversão acontecendo aqui no instante, né? Exatamente no instante que a gente está aqui gravando a aula. E o mercado vai tender a buscar o quê? O zero aqui, a média, né? A distância zerar, né? A sua distância entre o preço de fechamento do candle e a média, tá? E aí nós vamos começar a analisar se vai haver outra possibilidade de operação. Mas quando a gente verifica, né, essa operação foi uma operação bem boa, tá? Uma operação aqui de 4 pontos, com risco bem baixo, então foi bem interessante, tá?